Como que você costuma lidar com as suas emoções? Você tem facilidade em lidar com a ansiedade, com a raiva, com a tristeza, com a alegria? Você é o tipo de pessoa que gerencia bem o estresse ou o estresse acaba consumindo muito você no seu dia a dia? Hoje nós vamos falar nessa série Habilidades para a Vida sobre duas habilidades: manejo das emoções e manejo do estresse. As dificuldades com essas habilidades é o que geralmente trazem os pacientes até os nossos consultórios. É muito comum que as pessoas nos procurem porque estão ansiosas, porque estão com dificuldade de manejar a raiva, porque estão sofrendo com estresse ou situações parecidas com essas. Inclusive, o DSM-5, que é o manual diagnóstico, onde nós temos ali orientações e critérios sobre como diagnosticar os diversos transtornos de saúde mental, ele está repleto de transtornos que incluem essas dificuldades em lidar com as emoções e com os estressores do dia a dia. Então essas são habilidades muito importantes e essenciais para nós termos realmente saúde mental, que é a proposta aqui dessa série Habilidades para a Vida. Vamos entender então no que se trata as habilidades de manejo das emoções e manejo do estresse. A habilidade de manejo das emoções tem a ver com a capacidade que nós temos de discernir aquilo que estamos sentindo, de compreender as nossas emoções, as emoções do outro, de entender o que provoca essas emoções, de expressá-las corretamente e entender também como essas emoções afetam o nosso comportamento e o comportamento das pessoas quando estão sentindo alguma emoção. Quando a pessoa possui dificuldade nessa área do manejo das emoções, ela pode ter o que nós chamamos de desregulação emocional. Nesse caso, ela vai ter uma dificuldade no processamento da emoção, podendo experimentar a emoção de uma forma muito mais intensa ou então ter uma desativação excessiva das emoções. A dificuldade em lidar com as emoções pode influenciar também o pensamento, provocando aquilo que eu já falei em outros vídeos, que são os chamados pensamentos distorcidos ou as distorções cognitivas, e dessa forma atrapalhar uma série de outras situações do dia a dia, fazendo com que os nossos relacionamentos ou as atividades que nós realizamos fiquem comprometidas pela interpretação incorreta das situações e, consequentemente, afetando o nosso comportamento nessas situações. Ou seja, à medida que eu tenho dificuldade em lidar com as minhas emoções, elas passam a modelar a forma como eu leio a realidade e, entendendo a realidade de forma distorcida, eu tendo a me comportar também de uma forma não tão apropriada ou não tão saudável nessa realidade. Então, o manejo das emoções, ele é essencial para que eu consiga lidar com o meu meio, com as minhas relações, com as minhas atividades, os meus compromissos do dia a dia, de uma forma realmente saudável, conseguindo corresponder às demandas do meu dia a dia de uma forma adequada. Já o manejo do estresse é uma habilidade que tem a ver com sermos capazes de discernir quais são os estressores que nos afetam no nosso ambiente, como esses estressores chegam a nos afetar e quais são as melhores estratégias que nós possuímos para manejar, para lidar com esses estressores. A habilidade de manejo das emoções e a habilidade de manejo do estresse acabam por se comunicar, por se relacionar. Uma vez que, quando eu não faço um bom manejo das emoções, eu posso tornar a situação um pouco mais estressante do que seria necessário. Ou então, quando eu não faço um bom manejo do estresse, eu posso acabar ativando emoções desagradáveis para lidar com uma determinada situação, de forma que eu me torno cada vez mais incapacitada para lidar com as demandas do meu dia a dia. Muitos dos pacientes chegam até nós com queixas do tipo: eu não suporto ficar com raiva, eu não aguento mais essa ansiedade, ou eu estou muito triste e não estou conseguindo ter ânimo para fazer nada, ou seja, apontando dificuldades em lidar com as suas emoções. Isso é uma pequena demonstração de como não saber manejar ou lidar com as suas emoções e os seus estressores pode tornar o dia a dia das pessoas difícil, incapacitando elas para realizar as suas atividades cotidianas. É muito comum também que os pacientes cheguem até nós sem saber descrever exatamente o que eles estão sentindo, não sabem dar nome às emoções, às vezes se referem a um aperto no peito, a um mal-estar que não conseguem nomear. Nós podemos evitar uma série de problemas no que diz respeito ao manejo das emoções se nós auxiliarmos as crianças desde pequenas a reconhecerem as suas emoções, nomeá-las e oferecermos a elas ferramentas para fazerem esse manejo. Se nós somos adultos que temos alguma dificuldade já com esse assunto, podemos recorrer à terapia e temos a ajuda de um profissional para nos auxiliar com esta habilidade, com a aquisição dessa habilidade. Agora, se nós somos pais ou educadores, podemos estar atentos
em desenvolver formas de educar os nossos filhos ou as crianças com quem lidamos para o reconhecimento das suas emoções, para a expressão adequada das suas emoções, de modo que essas crianças e os adolescentes possam crescer tendo essas habilidades muito melhor desenvolvidas. É claro que na fase da infância e da adolescência existem dificuldades específicas, até porque um cérebro em formação vai ter, sim, suas limitações quanto ao lidar com as emoções de maneira totalmente adequada. Mas é exatamente nesse processo de desenvolvimento que nós temos ali uma oportunidade rica de instruir e de educar para a formação dessas habilidades tão importantes. Hoje em dia nós ouvimos muito falar sobre inteligência emocional, existem workshops, treinamentos, uma série de informações disponíveis na internet para que as pessoas possam ser mais inteligentes emocionalmente. Ao mesmo tempo, nós observamos cada vez mais que as pessoas não estão sendo tão habilitadas nessa área, basta nós vermos os conflitos que são gerados nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, em torno de assuntos do dia a dia, como vacinação, política, enfim. Quando a gente para observar um pouco como as pessoas reagem emocionalmente às circunstâncias do dia a dia, fica muito visível que inteligência emocional, apesar de ser algo que está em alta, também está muito em falta. Por isso, se você sente dificuldade no manejo das emoções, sente dificuldade no manejo do estresse, busque ajuda profissional. A terapia é uma forma de você adquirir ferramentas para lidar com as suas dificuldades, para adquirir essas habilidades e poder gerenciar as suas emoções e o seu estresse de maneira mais adequada. Na semana que vem nós falaremos sobre mais 2 habilidades. Falaremos sobre o pensamento criativo e o pensamento crítico. Obrigada por ter permanecido comigo até aqui e eu espero você na próxima semana.